Comissão de Direitos Humanos da Alerj denuncia o governador Witzel à ONU por recorde de mortes em ações policiais. Bolsonaro assina decreto que flexibiliza o uso de armas e munições. Procuradoria pede a prisão do ex-presidente Temer no inquérito dos portos. MPF denuncia empresário Wesley Batista por uso de informação privilegiada de delação. Donald Trump ameaça tarifas sobre todas as mercadorias que os Estados Unidos importam da China. Exportação de carros cai 45% nos 4 primeiros meses do ano. Negócios da AgriShow foram abaixo do esperado, mas teve setor que surpreendeu. Golfista Tiger Woods é homenageado com a Medalha Presidencial da Liberdade. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira o decreto que muda as regras para posse e porte de armas por colecionadores, caçadores e atiradores e acaba com a restrição à importação. A legislação impedia que colecionadores, caçadores e atiradores importassem uma arma quando há no mercado brasileiro uma similar. A partir de agora, isso muda. O decreto assinado em uma cerimônia no Palácio do Planalto permite a compra no exterior mesmo nesses casos. Essas pessoas poderão andar na rua com a arma e com munição. Elas passarão também a ter direito a 1.000 cartuchos por ano. Antes, o limite era 50. No decreto de hoje, aonde reconhece, revisa e salvaguarda o direito de que todos aqueles que são colecionadores, atiradores e caçadores têm de poder ver o seu legítimo direito, quer da prática esportiva, quer do aperfeiçoamento, ou quer apenas do seu lazer, eles possam poder transitar livremente no Brasil, sem haver nenhuma amarra legal, apenas aquilo que salvaguarda a segurança dos seus semelhantes. O ministro da Casa Civil também destacou o decreto assinado em janeiro, que flexibilizou a posse de armas de fogo no país. Por muitos e muitos anos no nosso país, nós tivemos, presidente, uma plaquinha imaginária colocada na frente de cada casa, de cada loja, de cada propriedade rural, dizendo, pode entrar, que este cidadão, esta cidadã não tem capacidade de defender a sua família, o seu patrimônio, a sua integridade. E o mais grave, presidente, nós não tínhamos condição sequer de defender os filhos que nós amamos. Esse completo equívoco está sendo mudado no decreto da extensão de posse e no decreto de hoje que Vossa Excelência assina. Agora, na frente da porta da nossa casa, nós vamos poder colocar, aqui, essa casa tem dono, essa família merece respeito, e quem cruzar a fronteira das nossas casas sabe que o cidadão e a cidadã de bem nesse Brasil agora, graças à assinatura de Vossa Excelência, terá como proteger aqueles que ama, a sua integridade e a sua vida. Coube ao presidente da República detalhar o decreto. Esse nosso decreto não é um projeto de segurança pública, é, no nosso entendimento, algo até mais importante que isso. É um direito individual daquele que porventura queira ter uma arma de fogo ou buscar posse de uma arma de fogo, seja um direito dele, obviamente, respeitando e cumprindo alguns requisitos. Por exemplo, nós tínhamos direito a 50 cartuchos por ano, estão passando para 1.000. O pessoal do CAC não podia ir e voltar para o local de tiro com a tua arma municiada. Estamos abrindo no decreto essa possibilidade. Praça das Forças Armadas, com 10 anos de serviço ou mais, são as praças estabilizáveis, passam a ter o direito ao porte de arma de fogo. Nós não inventamos nada
e nem passamos por cima da lei. O que a lei abriu oportunidade para nós, nós fomos lá no limite, lá nos finalmente. A Comissão de Direitos Humanos da Alerj e a deputada federal Talíria Petroni, do PSOL, denunciaram à ONU a política de segurança do governo de Wilson Witzel. A acusação afirma que as ações do governador são genocidas. Ofícios enviados hoje à ONU ressaltam dados do Instituto de Segurança Pública e lembram que as mortes em confrontos com policiais no estado do Rio chegaram a um nível recorde no primeiro trimestre deste ano. Caso as denúncias sejam aceitas, o Brasil pode responder pelas mortes em cortes internacionais. Os documentos pedem que a ONU recomende formalmente ao Estado brasileiro a redução da letalidade em ações policiais e que o organismo avalie a conduta de Witzel, que encoraja a letalidade de agentes de segurança. Os deputados também denunciaram o governador na Organização dos Estados Americanos. A acusação foi feita pela Comissão de Direitos Humanos da Alerj, após o governador Wilson Witzel declarar que era preciso usar atiradores de elite para abater criminosos. De acordo com a presidência da comissão, a política de segurança do governo carioca tem como base crimes contra a humanidade, pena de morte e tortura, que contraria a Constituição Federal. O documento questiona um sobrevoo que o governador fez em um helicóptero da Polícia Fluminense à comunidade de Angra dos Reis, no sul do estado. Em um vídeo divulgado pelo próprio Witzel, ele explica que o objetivo da operação naquela área era colocar um fim na bandidagem no município. Olá pessoal, estamos começando hoje aqui em Angra dos Reis, a pedido do prefeito Fernando Jordão, uma operação, começando com a CORE, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para acabar de vez com essa bandidagem que está aterrorizando a nossa cidade maravilhosa de Angra dos Reis. Fernando Jordão, tá aqui esse pessoal, ó, aqui o pessoal da CORE, nosso helicóptero, vamos começar hoje. Hoje nós vamos começar a operação. Acabou a bagunça. Vamos colocar ordem na casa. Vamos embora. Um dos soldados que está na aeronave dispara contra a barraca que foi construída por evangélicos que frequentam o local. Segundo o morador da comunidade, a barraca é usada como banheiro pelas pessoas que participam da oração na região. Wilson Witzel falou sobre a operação realizada em Angra dos Reis no último sábado. Faz parte do meu trabalho reconhecer essa situação, como nenhum outro governante fez, participar ativamente junto com a polícia daquilo que é a obrigação do governante, é estar diretamente envolvido com a segurança pública e não se omitir, como muita gente já se omitiu quando deveria ter feito o seu trabalho. O governador afirmou que atirou na tenda porque o local é usado como ponto de observação dos traficantes para acompanhar as ações da polícia. A denúncia ainda enumera operações policiais que resultaram em mortes, como uma ação realizada na comunidade do Falê, que terminou com 13 mortos em fevereiro deste ano. Em nota, o governo do Rio informou que não recebeu nenhuma notificação da OEA e que não houve vítimas na operação de Angra dos Reis e que a política de segurança é baseada em inteligência, investigação e aparelhamento das polícias civil e militar. E o Ministério Público Federal em Brasília pediu novamente a prisão do ex-presidente Michel Temer, do coronel reformado da Polícia Militar João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, e do sócio dele, Carlos Alberto Costa. O pedido é resultado da investigação da Operação Greenfield, que apontou ilegalidades no chamado Decreto dos Portos. Para o Ministério Público Federal, o ex-presidente cometeu os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro ao editar novas regras para o setor portuário. Os procuradores argumentam que Temer recebeu vantagem indevida e as prisões dele e dos demais suspeitos seriam fundamentais para resguardar a integridade das investigações. Essa é a segunda tentativa de enviar o MDBista para a cadeia. O pedido anterior foi negado. Em março, o ex-presidente chegou a ser preso em outro caso. Ele foi detido no Rio de Janeiro, acusado de receber propina em obras da usina nuclear de Angra 3. Segundo o MPF, o ex-presidente e o grupo político dele receberam 1 bilhão e 600 milhões de reais em propina. 4 dias depois de ser preso, Temer foi solto por decisão do desembargador Antônio Ivan Atier, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O MDBista nega ter cometido qualquer crime. O Ministério Público Federal de São Paulo denunciou pela segunda vez o empresário Wesley Batista
por uso de informação privilegiada. A denúncia foi protocolada na Justiça Federal. Wesley Batista é acusado de fazer operações de câmbio dias antes da colaboração premiada se tornar pública. A Procuradoria diz que o empresário sabia dos impactos que a divulgação causaria na economia do país e que se beneficiou disso para lucrar. A divulgação do teor das colaborações fez o dólar ter uma alta expressiva, o que rendeu ao empresário quase 70 milhões de reais. A cotação da moeda americana teve alta de 9% no dia 18 de maio de 2017, a maior elevação diária registrada em 14 anos. As datas das operações cambiais coincidem com o período entre a celebração do acordo de colaboração premiada e a divulgação do seu conteúdo. Na investigação, o Ministério Público teria verificado mensagens de texto entre Wesley e funcionários, analisadas a partir da apreensão do telefone celular dele, que comprovam que o empresário foi o mandante das operações. A segunda denúncia prevê, em caso de condenação, pena de 1 ano a 5 anos de reclusão, além de multa de até 3 vezes o valor da vantagem ilícita obtida com o crime. Em nota, o advogado do empresário negou que Wesley Batista tenha usado informações da delação premiada para se beneficiar. Segundo a defesa, é incompreensível uma pessoa ser denunciada 2 vezes pelo mesmo ato e que o empresário não tinha como saber quando a delação seria homologada pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, não poderia fazer uso da informação para fazer contratos de dólar. Em setembro de 2017, ele e o irmão Wesley Batista tiveram a prisão preventiva decretada após uma investigação sobre a prática desse crime para beneficiar a JBS. Em fevereiro de 2018, eles tiveram a prisão substituída por medidas cautelares. O processo criminal contra Wesley e Wesley Batista está em fase final na Justiça Federal de São Paulo. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, esteve hoje no Senado e apresentou aos parlamentares as diretrizes e programas prioritários do MEC. O ministro Abraham Weintraub fez uma apresentação de 1h30 com um panorama da educação brasileira e explicou a importância da educação básica. E não é só o trabalho de educar no sentido estrito, isso é ensinar a ler e escrever, é toda a liturgia da escola. Porque uma criança em casa, ela tem um comportamento, e na escola é outro mundo, é outra realidade. Tem que respeitar a professora, tem que falar com os coleguinhas, respeitar o regulamento. Então, essa liturgia, esse aprendizado, se ele começa cedo, eu acho que a chance de sucesso, que a gente vai ver mais para frente, da gente não perder as crianças na primeira, na segunda e principalmente no 3º ano do ensino fundamental, a gente melhora muito. Ele apresentou aos parlamentares os principais pontos do Ministério da Educação. O foco na educação básica, uma gestão técnica baseada em entrega de resultados e o reconhecimento por mérito, além do respeito à liberdade e à diversidade de pensamento. Em seguida, o ministro respondeu às perguntas dos parlamentares. Abraham Weintraub assumiu o Ministério da Educação há 1 mês, após Vélez Rodrigues ser demitido por Bolsonaro. A gestão de Rodrigues durou 3 meses. E veja a seguir, comissão da Câmara volta a se reunir para discutir a reforma da Previdência. E veja também, as pessoas que não conseguem abrir mão do ar-condicionado. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a reforma da Previdência, voltou a se reunir hoje para a sua primeira reunião de trabalho. Amanhã, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participará da apresentação da proposta. A expectativa era para saber como seria o andamento dos trabalhos. O relator da comissão especial que analisa a reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, do PSDB, na primeira sessão adiantou e logo no início apresentou o cronograma. Estão previstas 10 audiências públicas que vão ser realizadas até maio. Essas audiências públicas, ao nosso ver, contemplam bastante os temas relacionados na PEC. Nós pretendemos encerrá-las no dia 29 de maio, é uma quarta-feira. Pretendemos fazer as audiências públicas durante 3 dias por semana,
esse mês todo. Pouco antes do início da audiência, o presidente da comissão especial, deputado Marcelo Ramos, do PR, já tinha se encontrado com lideranças partidárias da oposição, que prometeu não obstruir os debates. Nós precisamos, de fato, aprofundar o debate e a oposição quer debater, não vai obstruir os debates. Nós queremos ir longe no debate. Só o debate macroeconômico tem que gastar mais tempo aqui. O setor produtivo tem que dizer para a sociedade se é a reforma de fato que vai resolver o problema do emprego e da economia brasileira. Ainda assim, Ramos teve dificuldade para iniciar a votação dos 125 requerimentos que até o momento foram apresentados. A maioria era de pedidos para a inclusão de nomes a serem convocados durante as audiências. Meus amigos, deixa eu fazer uma sugestão. O plano de trabalho não vai ser colocado em votação. Se nós não tivermos bom senso, eu vou ser forçado a fazer o que eu não quero. Encerrar a discussão do plano de trabalho e entrar no requerimento. Porque eu não vou permitir que a gente passe a tarde inteira aqui discutindo o plano de trabalho. Então, assim, não, eu quero ter todo o bom senso. Ficou decidido que a primeira audiência da comissão especial será nesta quarta-feira, com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, que irá acompanhado de técnicos da pasta. Acho bom sempre ele vir. Eu acho que o Paulo Guedes é o ministro da Economia, tem a Secretaria da Previdência que é relacionada a ele. Eu acho até necessário que ele venha. Hoje foi confirmada a presença dele para amanhã, eu acho bom que ele venha. Com isso, parlamentares que apoiam a reforma pediram para que dessa vez haja respeito ao ministro. O que se fala aqui não pode ir que nem moleque, que nem criança, ir lá no plenário e dizer que quem votou na reforma era a favor de ganhar 40 milhões, queria recursos. É uma postura incabível de moleque. A gente tem que tratar as coisas com seriedade. E eu espero que realmente amanhã o ministro seja tratado com dignidade, como não foi da última vez. Vale lembrar que durante a visita de Guedes na Comissão de Constituição e Justiça, em abril, houve confusão e muito bate-boca. O deputado do Partido dos Trabalhadores, Zeca Dirceu, chegou a chamar o ministro de tchutchuca e acabou tirando do sério o chefe da pasta de Economia. Depois dessa quarta, os debates seguirão, mas com diferentes temáticas. O deputado Darcísio Peronde solicitou que, durante a audiência que irá abordar a Previdência para mulheres, fossem chamadas pessoas que falassem a respeito das consequências de uma não aprovação da proposta. O presidente da comissão espera concluir essa etapa das audiências públicas até este mês de maio, para então, enfim, iniciar a discussão do texto em junho. A comissão especial analisará o mérito da proposta, que poderá sofrer alterações. 13 legendas já manifestaram interesse em mudar o texto. Para que a proposta seja aprovada pelo colegiado, ela precisará de, no mínimo, 25 votos favoráveis. Se aprovada na comissão especial, a proposta seguirá para o plenário da Câmara, onde será submetida a 2 turnos de votação e exigirá pelo menos 308 votos. Caso isso aconteça, o texto seguirá para o Senado. Um dos pilares da proposta é o fim da aposentadoria somente por tempo de contribuição. Os trabalhadores da iniciativa privada e do setor público terão idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens. O governo alega que a iniciativa vai combater as aposentadorias precoces, que beneficiam principalmente os mais ricos, que atualmente se aposentam mais cedo. O ministro Paulo Guedes afirma que, se a reforma for aprovada como foi enviada para o Congresso, o Brasil vai economizar em 10 anos mais de R$1 trilhão. O verão acabou, aliás, em março, mas o calor não foi embora, não. Então, o ar-condicionado, mesmo sujo, continua ligado em muitos lugares, provocando divergências. Mesmo sabendo que pode fazer mal à saúde, tem gente que não abre mão de uma temperatura de inverno, qualquer que seja a estação do ano. É só o Fábio chegar no escritório e a temperatura diminui. O mesmo acontece no carro e em muitos lugares por onde ele passa. O jornalista confessa, é um viciado em ar-condicionado. Eu durmo com ar-condicionado, eu venho para o trabalho no carro com ar-condicionado e aqui na sala o ar-condicionado fica ligado no frio, no calor, chuva, sol, tá ligado. Agora o outro lado, a Elisângela, que trabalha na mesma sala, diz que traz blusa todos os dias para suportar as baixas temperaturas. Com
como é que é essa convivência, então, equilibrada? Diálogo, né? Diálogo é a base de tudo. Então, assim, o Fábio é uma pessoa muito querida, muito compreensiva. Então, ele vê quando eu tô, assim, mal, começando a ficar roxa, com dor de cabeça, a gente consegue entrar num equilíbrio. E esse aparelho está cada vez mais presente na vida do brasileiro. No último verão, as vendas de ar-condicionado aumentaram 80% no país. Mas junto com a popularização aparecem alguns problemas, principalmente o aumento das doenças respiratórias, como os casos de asma e rinite. O ar-condicionado, para refrigerar o ambiente, ele tira a umidade do ar. Então, o ambiente refrigerado por ar-condicionado, ele tem uma baixa umidade relativa do ar. E isso, então, dificulta o nosso nariz para exercer a função correta de aquecer, umidificar e filtrar o ar que está indo para o pulmão. Então, consequentemente, as pessoas que já têm uma predisposição, como aquelas pessoas que têm asma, as pessoas que têm rinite, eles têm uma maior dificuldade de realizar uma função adequada do aparelho respiratório. E o Fábio, que gosta tanto de ar-condicionado, sente um dos efeitos colaterais quando acorda. Eu sei que isso é um ponto prejudicial do ar-condicionado, que o ambiente fica extremamente seco, né? Em contrapartida, eu tenho muito calor, então eu não consigo dormir sem. Então, entre acordar e beber água e dormir com calor, prefiro acordar 2, 3 vezes de madrugada e tomar água. Quanto mais baixa a temperatura, maior é o risco para a saúde, principalmente quando a pessoa sai de um lugar com ar-condicionado e sente o calor de outro ambiente. Se a gente tem uma temperatura externa 35 graus mais ou menos, a gente nunca deve colocar 17 graus a temperatura interna, e sim aproximadamente 23, 24 graus, para ficar agradável sem uma responsividade da via aérea. Esse período do ano é considerado o mais crítico. Entre os meses de maio e agosto, aumenta o número de internações hospitalares por problemas respiratórios. Isso acontece porque, com o tempo mais frio, o ar fica mais seco e também aumenta o número de pessoas que convivem juntas em ambientes fechados. Por isso é fundamental fazer a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. Para a gente ter uma ideia dessa importância, eu vou mostrar aqui, ó. Essa tela foi retirada de um aparelho que passou pela limpeza, e ao lado a gente pode ver uma outra tela que foi retirada de um outro aparelho sem manutenção. Eu vou passar o pano aqui agora e mostrar para vocês, ó. Toda essa sujeira pode acabar no nariz de uma pessoa. Essa empresa faz a manutenção e limpeza de ar-condicionado. O engenheiro afirma que o ideal é que o aparelho seja higienizado a cada 30 dias. Além da saúde, o procedimento também vai ajudar a economizar energia e aumentar a vida útil do aparelho. Por que é tão importante fazer a limpeza periódica desse aparelho? Podemos resumir em 3 principais aspectos, tá? O primeiro é a saúde, né, que é muito importante, né? A pessoa tem que prezar pela qualidade do ar que tá respirando, né? Então o ar-condicionado ele tem essa função, né, de eliminar as impurezas que são captadas do ambiente. A segunda é com relação à vida útil do equipamento, né? O equipamento ele acaba operando, quando ele está sujo, operando com mais forçado, né? E ele acaba tendo um consumo maior de energia elétrica também. Então, esse seria o terceiro motivo. 6 deputados opositores vão ser processados por delitos como traição e conspiração na Venezuela. A decisão acontece uma semana após a falha tentativa de rebelião militar. A Suprema Corte da Venezuela ordenou o processo nesta terça-feira de 6 deputados opositores por delitos como traição à pátria e conspiração. Inicialmente, a decisão afetava 7 pessoas, mas em um segundo comunicado foram mantidos os parlamentares Henry Alupe, Luiz Flórido, Marianela Magallanes, Simón Calzadilla, Américo de Gracia e Richard Blanco. O anúncio do tribunal acontece uma semana após a falha tentativa de rebelião militar liderada por Juan Guaidó, autodeclarado presidente interino do país. A Corte também encaminhou a decisão à Assembleia Constituinte, que já antecipou que vai retirar a imunidade dos deputados. Mais de 2.000 pessoas foram detidas na Venezuela neste ano, a maioria durante protestos contra o governo, de acordo com uma denúncia da ONG Foro Penal feita nesta terça. Mais de 800 continuam presas, incluindo vários militares. E a seguir, exportação de carros cai 45%. E Trump joga duro contra a China antes de uma rodada de negociações comerciais. O senador Fernando Bezerra Coelho apresentou nesta terça-feira o relatório sobre a medida provisória que reorganiza a estrutura do governo.
A MP foi a primeira editada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro e altera ministérios e órgãos da Presidência da República. Foram apresentadas 541 emendas ao texto. Fernando Bezerra Coelho decidiu manter a FUNAI, que trata dos direitos indígenas, e o COAF, que atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro, junto ao Ministério da Justiça, atendendo a um pedido do governo e do titular da pasta, ministro Sérgio Moro. Coelho também revelou que participou de uma reunião no Palácio do Planalto, em que o governo concordou com o desmembramento do atual Ministério do Desenvolvimento Regional, permitindo a recriação dos ministérios das cidades e da integração nacional. Entendemos que os benefícios advindos dessa alteração são essenciais para a adequada promoção das políticas de desenvolvimento regional e urbano e das políticas de habitação, saneamento e mobilidade urbana. Consideramos, portanto, por meio de emenda de relator, ouvido o presidente da República e o ministro-chefe da Casa Civil, promover o desmembramento do referido ministério. O relatório total tem quase 200 páginas, por isso alguns senadores queriam mais tempo para analisar o documento. Coelho falou como líder do governo e defendeu que a votação do relatório seja feita já nesta quarta-feira. Eu queria fazer um apelo aos membros da comissão para que a gente pudesse apreciar essa matéria no sentido de pautar ela para votar amanhã às 14h30. Essa é a minha sugestão que eu coloco para o presidente. O presidente da comissão informou que o parecer deve ser votado amanhã. Se aprovado, segue para a votação no plenário. Assim como precisamos fazer uma discussão aprofundada, precisamos também dar toda a diligência, pois a população brasileira precisa de ações do governo federal na ponta. E essa medida é crucial que haja com a maior diligência possível. Portanto, eu suspendo essa sessão pelo período, nos termos do artigo 132, parágrafo 1º do Regimento Interno do Senado Federal. Fica concedida a vista coletiva da matéria, suspendendo essa reunião pelo prazo de 24 horas. No Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro comentou o desmembramento do Ministério do Desenvolvimento Regional. A nossa medida provisória, que trata da reestruturação de cargos, está no Congresso Nacional. E houve hoje conversei com os presidentes da Câmara, do Senado, entre outros, né? E eles manifestaram a intenção de recriar o Ministério das Cidades. E vieram de forma bastante objetiva a tratar desse assunto comigo. Eu não criei óbvio tocante a isso, né? E apenas que o futuro ministro, caso seja criado esse ministério, venha da indicação da frente parlamentar dos municípios, das cidades, tá certo? É apenas isso aí. A exportação de carros caiu 45% nos 4 primeiros meses deste ano. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Segundo a Anfávia, a redução é um reflexo da crise econômica na Argentina. O país é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Apesar disso, a produção de veículos se manteve estável nos 4 primeiros meses do ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram fabricadas mais de 950 mil unidades. O setor de caminhões se destacou e a produção cresceu quase 2%. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta terça-feira. A moeda norte-americana subiu 0,29% e encerrou o dia cotada a R$ 3,969 na venda. E o presidente Donald Trump decidiu jogar duro contra Pequim antes de uma rodada decisiva de negociações comerciais nesta semana, ameaçando tarifas sobre todas as mercadorias que os Estados Unidos importam da China. Bastou uma mensagem em uma rede social para o presidente americano Donald Trump desencadear uma onda de aversão ao risco global nas bolsas. Trump decidiu jogar duro contra a China antes de uma rodada decisiva de negociações comerciais nesta semana. O republicano ameaçou com tarifas sobre todos os 550 bilhões de dólares em mercadorias que os Estados Unidos importam da China. A ameaça assolou os mercados mundiais e assustou as empresas americanas, especialmente as agrícolas, que esperavam uma solução para um conflito entre as duas maiores economias do mundo, que já se alonga há quase um ano. Na China, o principal índice de ações caiu mais de 5%. Na Europa, apenas o FTSE 100 em Londres se valorizou.
Nos Estados Unidos, os 3 principais índices de ações tiveram queda. No Brasil, o Ibovespa, que reúne as principais empresas da B3, a Bolsa de São Paulo, teve desvalorização de menos 1,04%. O dólar subiu mais 0,47%. E veja a seguir, AgriShow vende menos, mas alguns setores surpreendem. E veja também, Mato Grosso do Sul tem palco para todos. Encerrada mais uma edição da AgriShow em Ribeirão Preto, São Paulo. Os negócios foram abaixo do esperado, mas teve setor que surpreendeu. Até o último dia da AgriShow, público acima do esperado. Durante 5 dias, quase 160 mil pessoas passaram pelas ruas da feira. O evento cresceu em 2019 com 520 mil metros quadrados e se tornou o maior a céu aberto do mundo. Os negócios também foram maiores, mas abaixo da expectativa. Foram 2,9 bilhões de reais em vendas, crescimento de 6,4%, contra 10% que se esperava alcançar. Será que a liberação de recursos extras para o Plano Safra abaixo do que foi pedido afetou as compras? Para um país que vai crescer, ou a previsão de crescer 1,3%, 1,4%, nós estamos fazendo 6,4%, é importante. Ocorre que a feira não pode ser medida somente pelo volume de vendas, até porque isso não é uma venda, são intenções de compras que se estão distribuídos nos bancos, muito já está contratado, mas muito ainda depende de análise de contrato. Apesar dos negócios da feira ficarem um pouco abaixo do esperado, este setor aqui comemorou muito. As vendas em irrigação cresceram mais de 30%. O crescimento em irrigação foi 35% superior a 2018. Nessa multinacional, ainda na hora final da feira, tinha gente negociando. A cada badalada, a concretização das vendas. O balanço foi muito positivo. Não divulgaram os números, mas confirmaram que foi o dobro do registrado no ano passado. O destaque foi a grande procura do setor de grãos. Os cultivos tradicionais que o produtor já conhece muito, café, citros, cana, né? Todo ano ele vem crescendo muito. Mas o que nos surpreendeu muito esse ano foi o crescimento em grãos, tá? Milho, soja, feijão e até mesmo algodão, que a gente até mostrou aqui na nossa área demonstrativa. A procura foi muito grande e a venda de projetos também em várias regiões do Brasil. O técnico explica que o bom volume em negócios acompanha a busca cada vez maior do produtor rural por investimentos para ter menos perdas e maior retorno. Estima-se que a área irrigada vai crescer em 3 milhões de hectares na próxima década no país. Para a gente conseguir abastecer a população, a gente vai ter que produzir mais alimento e o que vai ajudar a garantir essa produção e aumentar essa produtividade, com certeza vai ser a irrigação, né? Junto com a fertirrigação, aumentando a eficiência da lavoura, dando mais lucros para os produtores. Enquanto isso, a área de armazenagem apresentou quedas de 13%. Esta indústria de equipamentos para armazéns foi exceção. Pelo estande, quase tudo estava vendido na sexta-feira, aumento de 40% nas vendas. O gerente comercial acredita que isso acontece pela busca da automatização. A necessidade de se automatizar, né, todos os sistemas para que a produtividade seja maior, né, até por conta da competitividade do mercado também, faz com que eles criem a coragem necessária, né, e que o momento do Brasil precisa tanto dessa coragem para que tenha novos investimentos e assim movimenta toda uma cadeia industrial também. Você tem financiamento, ele compra, você não tem, você não compra. Foi exatamente o que aconteceu. Para armazenagem, não tinha mais recurso, a linha PCA, que o governo não fez nenhum aporte, então não tem linha de financiamento, então a venda caiu, isso é bastante compreensível. E para a irrigação, era a única linha que tinha recursos antes de começar a feira, que é o Moderinfra. E é um recurso bastante interessante, que ele é 7% ao ano, 10 anos para pagar. Já os tradicionais setores de máquinas para pecuária e grãos, café, cana e frutas ficaram entre 4% e 5% de crescimento. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos acredita que o número foi positivo e podem ocorrer novos negócios pós-feira. Atendeu a indústria não só pelo volume de negócios, mas atendeu a indústria no sentido que ela pôde mostrar para o agricultor o que ela tem de moderno, tudo que ela trouxe de novidade. Porque ele vem, às vezes ele não toma decisão na feira. Ele vai para casa, consulta a mulher, vê o filho, conversa, discute. Essa decisão é tomada depois.
Saldo positivo também nos negócios internacionais, crescimento de 61%, com vendas de 33 milhões de dólares. Resultado de mais de 400 reuniões com a participação de 52 fabricantes. Estivemos nas principais feiras agrícolas do exterior, estivemos em contato com várias entidades que congregam os setores alvo, nosso público-alvo no exterior, e uma campanha muito forte para atrair essas empresas e que trouxe um grande negócio, um grande resultado positivo. A falta de recursos liberados para a feira ainda impacta no final da safra agrícola, que vai até o fim de junho. Sem extras no atual Plano Safra, a cadeia pode ter descontinuidade, segundo Pedro Estevão. As vendas que aconteceriam normalmente nesse período, elas não vão acontecer, quer dizer, só vai começar a ter em 1º de julho. Então é o que a gente chama de descontinuidade. Isso não é bom nem para o agricultor, nem para a indústria, nem para as revendas de máquina, nem para o sistema financeiro. Realmente é um problema. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, um projeto faz com que crianças realizem o sonho de dançar balé. Um encanto para pessoas de todas as idades. Esta garotinha sorridente é a Lara. Com 5 aninhos, ela é só alegria na aula de balé. Faz direitinho todos os exercícios. É aluna da Rede Municipal de Ensino que, no contraturno da escola, participa das atividades do projeto Palco para Todos, que começaram essa semana. Para a mãe da pequena, esta é a realização de um sonho. Ela é muito ativa, ela não para, ela é muito brincalhona, gosta de dançar, de correr, tudo ela gosta de fazer. E depois da primeira aula, a garotinha é só elogios. Lara, você gosta de fazer balé? Gosto. E que parte? A parte do bambolê, a parte da borboleta? A parte da borboleta. E depois você gostou de brincar de estátua? Sim, quero ser bailarina quando eu cresci. Desenvoltura e sociabilidade são 2 dos sentimentos desenvolvidos 2 vezes por semana durante as aulas oferecidas pelo projeto aqui neste centro cultural. A gente trabalha o balé clássico como um viés, apesar de que a gente explora todas as possibilidades da arte e da dança, principalmente, né? Então a gente vai trabalhar dança criativa, a gente vai trabalhar alguma coisa de jazz, de dança contemporânea e tudo, e ao mesmo tempo a gente também insere o mundo do teatro. Então as crianças nas aulas elas vão verbalizar, elas vão se expor, elas vão deixar solto toda a sua imaginação, sua criatividade, que esse é o nossa principal meta, né? Deixar essas crianças mais livres e criativas. A mudança que a gente faz na vida dessas crianças, a alteração do cotidiano delas, e não é só delas, é uma realidade que muda da família toda. A família enxerga diferente. Apenas no Centro Cultural, onde a bailarina e professora Társila é responsável, foram preenchidas 50 vagas nas aulas de dança para crianças a partir de 5 anos. E no final do ano, todos os participantes do projeto se apresentam durante as comemorações de Natal da cidade. A arte é espetacular porque ela dá uma sensibilidade ao olhar para o outro, ao olhar para si. Elas aprendem a se olhar diferente, elas aprendem a olhar a sociedade diferente, elas aprendem a olhar a relação com os pais, a relação dentro da escola. Então, assim, a arte, a dança, ela vai servir de ferramenta para fazer uma mudança toda essa pessoa que está vindo, né? A gente passa os dias que são no final do ano, é o Natal para Todos, que a gente vai para a praça, que eu acho que é o lugar de se mostrar arte e cultura, né? A gente vai lá com as crianças, elas mostram as suas apresentações, tudo que elas vivenciaram aqui. Então, os pais devem estar sempre muito pontuais com as crianças. Fora que também a gente, né, não é que cobra, a gente espera uma participação efetiva dos pais. Um grupo de 3 ursos filhotes retornou à natureza depois de passar por um programa de reabilitação. Os animais são da Bulgária, mas foram treinados em um santuário de ursos na Grécia. Depois de um ano vivendo em um santuário na Grécia, 3 filhotes de urso foram finalmente devolvidos à natureza. Os animais foram encontrados por camponeses em uma região montanhosa ao sul da Bulgária e foram resgatados. Nós definimos esta missão de resgate, este grande desafio, sem saber o que poderia acontecer.
Entramos em contato com nossos parceiros de Arcturus, na Grécia, que são especializados em reabilitação de ursos e o retorno à natureza. É muito importante para nós porque é a primeira vez que reabilitamos 3 filhotes em outro país. E estamos muito otimistas de que eles vão conseguir viver bem na natureza. O grupo é composto por 2 machos, Mítico e Jonas, e uma fêmea chamada Radostina. Os 3 agora estão livres para crescer e viver a vida na floresta. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você. Fique na paz. Tchau.